Olá pessoal, então estou aqui porque em uma reunião que a gente fez algumas semanas atrás, eu, o professor Marciel, coordenador do curso de filosofia, as Isabel e a Carmelita, o Anderson, Isabel e a Carmelita, as DIs, o Anderson e a Luciana, que é a nossa tutora, que acompanha as nossas unidades de aprendizagem da Unisul Virtual, no curso de filosofia. Conversamos sobre algumas coisas e uma das coisas que foi notada é que os professores, alguns, não todos, evidentemente, estão usando pouco algumas ferramentas novas. Eu lembro para vocês que eu participei do grupo restrito de mais ou menos uns 80 professores de um projeto piloto para a ferramenta Minha Gravação. Tenho utilizado bastante essa ferramenta e acho uma ferramenta bem interessante para a gente estabelecer um contato maior com o nosso estudante. Então, é importante que a gente use bastante essa ferramenta. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas do ambiente. Então, selecionar aqui uma unidade de aprendizagem do nosso. Vocês poderão ver, por exemplo, eu às vezes uso para o mural. Hoje mesmo eu postei 2. Então, ali o mural aparece. Olá, gente. Então, só retificando uma coisa. Em função do sistema, só para a gente dar uma olhada. Tá? Se eu quiser recuperar o mural, eu também posso ir lá, né? Tradicionalmente assim, ó, importar mural. Não importa o mural que já tinha do outro, né? Também importa o vídeo. Mas eu posso, por exemplo, fazer um mural novo. Tá? Vou lá. Boto aí uma informação. Vejam o vídeo abaixo. E aí, bom, eu sei que eu tenho um mural com alguma coisa que já me interessa. E eu já gravei no semestre anterior. Em vez de eu fazer aqui ativar câmera e gravar, eu vou aqui em minha gravação. Aí, no meu caso, eu tenho muita coisa gravada. É bom fazer um filtro. Então eu vou filtrar por aqueles que eu usei para mural. Veja, eu já usei para atividade de estudante, mensagem de fórum, perguntas, dúvidas, né, para a ferramenta professor. Então vamos lá, eu vou em mural. Vamos filtrar. Demora um pouquinho porque o meu tem bastante coisa. Então vão aparecer aqui alguns vídeos que eu já gravei. Como eu usei bastante, eu fiz uma reclamação recentemente. E no começo, no semestre passado, tá? Quando a gente estava lá naquele experimental ainda, a gente podia, antes de mandar fazer upload, a gente podia dar um título pro vídeo. Eles retiraram isso. Parece que eu já fiz algumas reclamações, vai voltar. E aí fica difícil, né? Data por as datas. Como você pode ver do ano passado, né? Tem aqui, eu dei alguns títulos para facilitar a retomada. Então eu seleciono um desses vídeos. Vou selecionar, por exemplo, esse aqui da webconferência sobre AD. E
e mando publicar, porque eu já selecionei. Tá? Só para testar, era só para testar, tá, gente? Bom, então, como eu disse para vocês, é uma ferramenta muito interessante. Ela pode ser usada no mural, por exemplo, para vocês darem alguns toques para o estudante, na ferramenta professor para dar as respostas, na ferramenta da AD, avaliação, também pode ser utilizada, e você pode dar alguns retornos. No semestre passado, os estudantes gostaram bastante, acharam interessante, porque eles querem também um contato maior com a gente. Nesse sentido, é uma ferramenta para manter mais este diálogo. Se você tem dúvidas de como usar, lembre-se de uma coisa. Tá? Existe aqui no guias de ações, atribuições do professor, tem aqui compromissos do professor durante a oferta. Então, tem aqui, por exemplo, para o uso da ferramenta webconferência, aquela ferramenta nova, BBB. Né? Tem uns tutoriais, vocês podem ver, leiam atentamente, tem uns tutoriais para o uso daquela ferramenta. Outra ferramenta interessante também. Agora, quem costuma fazer as webconferências em casa poderá agendar num sábado e no domingo, dando assim, né, que ou ajudando mais aqueles estudantes que trabalham o dia todo, às vezes trabalham à noite e tal. A gente sempre tem aquelas reclamações, né? Se marca de manhã, trabalha de manhã. Se marca de tarde, trabalha de tarde. Sempre tem um número significativo que faz esse tipo de reclame. Aqui também tem tutoriais. Então, por exemplo, tem um tutorial para minha gravação. Vai aqui, acessa o tutorial. Tem um tutorial feito pelo Alexandre no semestre passado. Então, gente, né, tem aí para quem tem dúvida como trabalhar a ferramenta. Reitero, e é uma ferramenta muito interessante para ser utilizada. Outra coisa que a gente deveria também aqui, entre nós, professores, estimular, é o uso do nosso blog Filosofia Unisul. Até bem pouco tempo, pouco antes dessa reunião que eu falei para vocês, eu estava com problema de acessar, eu não tinha a senha, mas depois da reunião esse problema foi resolvido. Vocês podem solicitar também, os professores do curso, a senha. Tá? E é interessante, a gente vai botando alguns ensaios que eu estou recuperando aqui alguns ensaios antigos, muitos deles eu não publiquei, só escrevi, seja algumas inquietações que eu tinha depois de alguns problemas de aula, principalmente no presencial. Então eu escrevi alguns textos que depois eu distribuía para os alunos, alguns dos meus escritos de exercício do período de graduação em artes plásticas. Então eu estou publicando algumas coisas. O professor Dante também fez boas publicações, bem interessantes, das suas experiências de ensino. A Carmelita também tem publicado alguma coisa ultimamente. Mas antigamente, nas publicações mais para trás, a gente tem algumas do Maciel, entre outros. Mas, poxa, todos vocês podem contribuir aí com o nosso. Não só vocês devem contribuir, como também divulgar isso para os estudantes. Para que eles visitem lá a nossa página de tem poucos, né? A gente publica alguma coisa, como vocês podem ver aí, e aí não tem comentários, não tem retornos, são poucos os comentários. Então essa é mais uma ferramenta que a gente tem aí para dialogar com o estudante, divulgar o nosso curso. Seria interessante que outros professores apresentassem. Né? Claro que devem ser assim textos um pouco mais enxutos, né? Na linha de um ensaio, tal, mas é
uma ferramenta para a gente utilizar. Quem tem um pouco mais de tino ou deseja produzir alguns vídeos, eu recomendo então esse software aqui, Camtasia. Eu tenho uma versão que eu comprei, a licença, tem a versão educacional, é um pouquinho mais em conta. Mas é um programinha muito bom, um pouquinho salgado, né? Deve dar aí aproximadamente a versão de licença educacional, uns $90, deve dar em torno de R$270, mais ou menos, dependendo da flutuação aí do dólar. Nesse momento eu estou utilizando essa ferramenta para gravar este vídeo, para trocar ideias com vocês. Lembro também que a gente tem aí o comitê gestor do EVA. Na realidade, eu não sei se todo mundo pode participar, para mim aparece porque eu fiz parte, como eu disse, daquele grupo de uns 80 professores que experimentou a ferramenta, que agora está disponível para todo mundo. Então, a partir desse comitê gestor, você pode sugerir algumas coisas, avaliar o que você achou da ferramenta e tal. É sempre bom a gente que usa a ferramenta, ou as ferramentas que temos aí, que a gente indique, sugira melhorias ou apresente aquilo que não está satisfazendo no campo da ferramenta. A equipe de apoio da tutoria também pode indicar para vocês outros tutorais. Assim, claro, eu só voltando aqui ao que eu estava falando, se vocês tiverem interesse, né, de ver como utilizar, aí no Google vocês podem encontrar um curso de Camtasia Studio 9. Camtasia Studio 9, que é a versão mais recente deste software para edição de vídeo. Esse é um dos melhores softwares que tem, porque ele pode capturar toda a tela, som, depois você pode editar isso tudo. Fica bem legal mesmo. Então aqui tem algum que eu comecei a ver. Na página do software tem em inglês, aqui esses são em português para facilitar para alguns. Então, gente, era esse o recado. Como um dos grandes usuários dessa ferramenta minha gravação, eu tenho obtido, repito, bons retornos dos estudantes. Eles gostam bastante. Então, se a gente quer aprimorar nosso curso, a gente também deve, se inteirar dessas ferramentas. O pessoal faz, aí o pessoal da tutoria, o pessoal da TI, eles fazem aí no período de Profoco algumas oficinas, para a gente se inteirar melhor das ferramentas. Nós temos também algumas ferramentas novas, no ambiente aí. A Unisul comprou aí uns pacotes, eu comecei a dar uma olhada, ainda não me inteirei totalmente deles, mas alguns eu já baixei. Você pode baixar então os programas, uma série de programas da Microsoft. Isso você também pode se inteirar disso com os nossos tutores. Lembro ainda que recentemente, hoje, vocês devem ter recebido, eu recebi um e-mail do pessoal da Unisul sobre o aplicativo. Agora nossos estudantes podem ver tudo pelo celular, né? É simples. Pelo celular o aluno pode conferir, por exemplo, em tempo real sua situação financeira, os eventos de interesse, as notificações da universidade, o seu curso, locais de prova, conteúdos, avaliações, suas notas, frequência e muito mais. A finalidade é uma só:
estreitarmos ainda mais o nosso relacionamento com os estudantes por meio de soluções inovadoras que facilitem o desenvolvimento de cada sonho e de cada projeto de vida. Então, nossos alunos estão aí, né, com quase tudo na palma da mão. Para isso, nós também, como professores, devemos estar ligados nessas novas ferramentas. Não sei, é possível você tem algum problema no trânsito, veio, reservou um horário para fazer webconferência, mas tem algum problema no trânsito, é possível você fazer a sua webconferência pelo celular. Mas o importante é que a gente mantenha um constante contato com o nosso estudante. O fato de ser à distância não quer dizer que nós, como professores, temos que ficar aí, né, deixar 3, 4 dias sem acessar o ambiente. Isso é problemático, porque isso reflete na avaliação que o aluno faz daquela unidade de aprendizagem e reflete, evidentemente, na avaliação da instituição e do nosso curso. Então, se a gente quer aprimorar o nosso curso, né, vamos administrar o nosso tempo para estar todo dia, pelo menos uma horinha, olhar o que tem, responder as perguntas. Se há perguntas recorrentes sobre um determinado conteúdo, preparar um vídeo sim curto aí. Esses vídeos do minha gravação devem ter aí até no máximo uns entre 5 e 8 minutos. Às vezes eu passo um pouco disso, mas não mais que 10, né? Fica um pouco ruim para o objetivo deles, ok? Então, gente, eu quero registrar novamente essa experiência que eu tive e a satisfação de ter o retorno positivo dos estudantes. Até mais então.